Por que é que, quanto mais pensamos, mais nos afastamos? Por que é que, entre tantos rostos, sentimos que ninguém nos vê de verdade? E por que é que a solidão, essa velha conhecida dos que sentem demais, parece ser o único lugar onde ainda podemos respirar? A inteligência, quando profunda, não cabe em pequenos espaços, e a sensibilidade, ela sangra em silêncio. A solidão é a sorte de todos os espíritos eminentes. Schopenhauer não escreveu isso como quem lamenta. Ele escreveu como quem entendeu, como quem desistiu de esperar compreensão do mundo e aprendeu a ouvir o que ninguém mais escutava. Se você já se sentiu fora de lugar em uma sala cheia, se já riu por educação e depois se perguntou por que estava ali, se já saiu de uma conversa leve carregando um cansaço existencial profundo, então este vídeo é para você. Você que prefere o peso de um livro à leveza de uma conversa sobre nada. Você que sente uma estranha melancolia nas festas. Você que aprende mais numa caminhada solitária do que em 1000 reuniões barulhentas. Você que já tentou caber, mas entendeu que sua forma era outra. Talvez o que te afasta dos outros não seja frieza, mas excesso de temperatura interna. Um calor tão intenso aqui dentro que o mundo lá fora parece morno, indiferente. Não é desprezo, é profundidade. Vivemos em tempos onde o ruído é confundido com vida. Quem fala alto parece ter razão. Quem aparece muito parece ter valor. Mas e os que preferem o silêncio? E os que desapareceram da superfície para mergulhar em si? Estes não são frágeis, são perigosos, porque já não dependem da validação de ninguém. Schopenhauer sabia: a vida social para muitos é um palco de ruídos, mas para os mais lúcidos é uma câmara de eco que só amplifica o absurdo. O que chamamos de amizade muitas vezes é conveniência. O que chamamos de conversa muitas vezes é distração. E o que chamamos de pertencimento muitas vezes é só medo de ficar sozinho. Mas e se a solidão não for o fim? E se for o início de tudo que importa? E se, no silêncio, morarem respostas que o mundo jamais vai te dar? Talvez a sua distância seja um instinto, uma proteção sagrada, um grito calado dizendo: não vou mais fingir. Este vídeo não é um manifesto de isolamento, é um convite à verdade, aquela que você sussurra para si mesmo quando o mundo adormece, aquela que se revela quando você desliga o celular, fecha os olhos e finalmente se escuta. Prepare-se. Vamos caminhar juntos por uma estrada sem trilhas claras, atravessar a névoa entre o pensamento e a emoção, entre a lucidez e o delírio, entre o desejo de se conectar e a necessidade de se proteger. E talvez, ao final desta jornada, você descubra que essa solidão que carrega como uma culpa é, na verdade, o traço mais puro da sua liberdade. Há um tipo de solidão que não nasce do abandono, mas da lucidez. Ela não acontece porque os outros se foram, mas porque você permaneceu, desperto. Você já percebeu? Às vezes, quanto mais entendemos, menos conseguimos participar. Quanto mais vemos, menos conseguimos pertencer. E não se trata de orgulho, nem de desprezo. É simplesmente que algo dentro de nós despertou. Quando isso acontece, os encontros começam a parecer coreografias, as conversas, um teatro de repetições, e os vínculos, um jogo de espelhos onde ninguém se vê de verdade. Você escuta, mas sente falta de silêncio. Você responde, mas sente que está mentindo um pouco. Você sorri, mas algo em você chora por dentro, e aos poucos começa a se retirar, não por raiva, mas por cansaço. O homem comum não se incomoda de passar o tempo. O homem de talento tenta usá-lo. O homem de gênio procura preenchê-lo. Schopenhauer sabia que, para quem pensa demais, a superficialidade da vida social pode ser uma tortura. Não há nada mais angustiante do que estar entre pessoas e, ainda assim, se sentir ausente de si. Porque o olhar do lúcido enxerga por trás das palavras, das poses, das máscaras. Ele vê a tensão na piada, a carência por trás do riso, a competição sutil entre amigos, a comparação disfarçada de elogio. E ver tudo isso não é dom, é ferida aberta. A maioria passa pelas festas, pelas reuniões, pelos encontros, leve, como quem se distrai para não pensar. Mas o lúcido
O lúcido não consegue desligar. Ele carrega uma lente que amplia tudo, e essa ampliação dói. Cada frase o fere como um eco. Cada presença pesa como ausência, e o que devia ser conexão vira um abismo. Por isso começa a evitar, a recusar convites, a sair mais cedo, a sumir sem aviso. Não é indiferença, é proteção. Porque para quem sente demais, o mundo cansa, e para quem pensa demais, o mundo enlouquece. Na superfície, tudo parece estar no lugar, mas ele percebe as rachaduras. Ele ouve o grito no silêncio de um olhar. Ele nota quando a conversa não tem alma, quando a presença não tem entrega, quando o tempo escorre por entre dedos que não sabem segurar o instante. Quase todas as nossas dores provêm das relações com os outros. Schopenhauer escreveu isso com a frieza de quem já tentou amar o mundo e falhou. Mas talvez não tenha falhado. Talvez tenha apenas aceitado que certas almas foram feitas para lugares mais fundos. A solidão do lúcido é paradoxal. Ele deseja conexão, mas só suporta a verdade. Ele busca o encontro, mas rejeita o artifício. Ele anseia ser compreendido, mas não está disposto a se falsificar para isso. E assim se vê só, mas não vazio. Porque há um tipo de plenitude que só nasce no silêncio. Uma paz estranha que só se revela quando o barulho cessa. É naquele momento em que todos já foram dormir e ele continua acordado, sozinho com seus pensamentos, com sua música lenta, com um livro aberto sobre o peito. É ali que ele respira com verdade. E você sabe, você já sentiu isso. Esse alívio silencioso depois de uma multidão. Esse prazer quase culpado de não ter que sorrir para ninguém. Esse momento sagrado em que tudo o que é externo se desfaz e o que é interno se acende. Mas por que dói tanto? Porque somos seres sociais, disseram. Porque precisamos uns dos outros. E sim, precisamos. Mas não de qualquer um, não de qualquer presença, não de qualquer palavra. O lúcido precisa de silêncio com significado, de presença com profundidade, de palavras que sejam abrigo, não ruído. E como isso é raro, ele prefere o nada ao quase. E esse é o segredo que poucos entendem. Os mais inteligentes não fogem da vida social por arrogância. Eles fogem do vazio disfarçado de companhia, do barulho que impede o pensamento, da encenação constante que exige que sejamos menos do que somos para sermos aceitos. Eles não fogem dos outros, eles correm para si. Porque a mente que enxerga demais precisa de espaço, o coração que sente demais precisa de descanso. E a alma que busca a verdade não se satisfaz com enfeites. Schopenhauer foi cruel, mas honesto. O grau de ruído que alguém pode suportar está em proporção inversa à sua capacidade mental. Sim, ele dizia isso, e talvez estivesse certo. Talvez o ruído, para os que veem longe, seja mais do que incômodo, seja um veneno, seja o que os separa de sua própria essência. Por isso eles somem, se escondem, fecham a porta, deixam o celular no modo avião, não para desaparecer, mas para se reencontrar. E quando reaparecem, se reaparecem, já não são os mesmos. Estão mais calados, mais seletivos, mais inteiros. Porque descobriram uma verdade que muda tudo. A verdadeira companhia não vem de fora. Há algo profundamente cênico na forma como convivemos. A vida social é um palco, um teatro onde todos atuam, mesmo os que juram ser autênticos. E Schopenhauer sabia disso antes de qualquer rede social, antes de qualquer selfie forçada, antes das frases prontas sobre empatia e pertencimento. Ele via o mundo com olhos de quem já não suportava o script. Em sociedade, raramente somos nós mesmos, ele dizia. E quem ousa ser é rapidamente pressionado a recuar. Porque a autenticidade, neste palco, é perigosa. Ela revela o improviso alheio. Ela quebra o pacto silencioso de fingir para ser aceito. Talvez por isso ele preferisse a solidão ao convívio, porque ali, ao menos, ninguém exige que você sorria enquanto sangra. O teatro social não começa nas palavras, começa no olhar, no jeito como nos vestimos para sermos lidos, na maneira como regulamos o tom de voz para sermos agradáveis, no cuidado com o que dizemos para não destoar, não riso que oferecemos para confirmar que estamos dentro do jogo. Mas o que é esse jogo? É um jogo de validação, de imagem,
de status disfarçado de simpatia, de competição mascarada de afeto, um jogo em que perdemos, sempre que ganhamos a aprovação dos outros às custas da nossa essência. Você já percebeu como mudamos dependendo de com quem estamos? Não só mudamos o vocabulário, mudamos o ritmo, a postura, até a forma de rir. Nos moldamos, nos editamos, nos fragmentamos. E cada fragmento que entregamos ao outro é uma parte de nós que deixamos de habitar por inteiro. A maior parte do que chamamos de vida social, escrevia Schopenhauer, é um disfarce, uma cortina de fumaça que nos afasta do essencial, porque estar com os outros exige um tipo de atuação constante, e atuar cansa, mesmo quando você faz isso bem. Principalmente quando você faz isso bem. As pessoas mais inteligentes, mais sensíveis, mais profundas, são justamente as que mais sofrem com esse jogo, porque sentem o preço do papel. Percebem a falsidade dos roteiros, escutam a superficialidade como se fosse um grito. Elas percebem como tudo foi ensaiado, como cada elogio carrega uma intenção, como cada escuta é apenas uma espera para poder falar, como cada conversa esconde o medo da própria presença. E então, elas se afastam, como um ator que abandona o palco no meio da peça. Não por desprezo ao público, mas por não aguentar mais o personagem que lhe foi dado. Elas não querem mais representar, porque o teatro social tem regras cruéis. Não mostre demais. Não sinta demais. Não pergunte o que não tem resposta curta. Não traga à tona a verdade que todos decidiram ignorar. Mas o lúcido, ele vê. E o que foi visto não pode ser desvisto. Ele enxerga a atenção nos gestos, a comparação nas entrelinhas, a inveja que se esconde atrás de conselhos, o narcisismo que se disfarça de cuidado. Ele percebe o ruído mental, as opiniões apressadas, as frases decoradas, a necessidade desesperada de ter razão. Como se pensar com calma fosse perigoso, como se parar por um segundo fosse dar espaço ao vazio, e o vazio assusta. Por isso inventamos o ruído social. Quase ninguém suporta estar consigo mesmo, dizia Schopenhauer, e por isso inventamos a comédia. Nos distraímos, fazemos networking, compartilhamos memes, fingimos que estamos conectados enquanto morremos por dentro, mas o pensador percebe, o sensível sente, o lúcido não consegue mais se enganar. E essa percepção custa caro, porque quanto mais você vê, mais difícil se torna participar. Quanto mais você entende, mais difícil é continuar fingindo. E o teatro, como todo sistema, expulsa quem não se curva às regras. Aos poucos, o pensador se torna o estranho, o excêntrico, o que não aparece nas festas, o que não responde o grupo, o que some, o que preferiu o silêncio. Mas o que poucos entendem é que esse silêncio não é vazio. É um grito silencioso por verdade, por presença real, por encontro sem script. Na solidão, o lúcido encontra descanso, porque ali, enfim, ele não precisa mais atuar. Não há aplausos, mas há paz. Não há plateia, mas há verdade. E é ali, longe dos olhares, que ele começa a se lembrar de quem era, antes das máscaras, antes dos papéis, antes do teatro. A verdade não precisa de plateia. Schopenhauer não disse isso com essas palavras, mas viveu como se fosse essa a sua única crença. E talvez, no fundo, o que todos buscamos é exatamente isso. Um lugar onde não seja necessário encenar, um vínculo que não exija edição, uma relação onde sejamos nós mesmos. Mas, para isso, primeiro é preciso ter coragem de sair de cena. Ser inteiro é um ato de desobediência. Num mundo que vive de aparências, mostrar-se por completo é como andar nu no meio da praça. Todos te veem, poucos te suportam. A autenticidade, quando verdadeira, assusta, porque ela desarma, ela quebra as convenções, desorganiza as expectativas, interrompe o fluxo seguro da hipocrisia coletiva. E o mais importante, ela exige presença, mas presença de verdade. Não esse estar com o corpo enquanto a mente já fugiu para outra aba. Presença que olha nos olhos, que escuta sem querer responder, que permanece mesmo quando não há mais nada a dizer. Vivemos imersos em ruídos, ruídos digitais, ruídos emocionais, ruídos ideológicos, ruídos em forma de conteúdo, ruídos disfarçados de amor.
E nesse mar de distrações, a autenticidade virou quase uma heresia, porque ela é silenciosa, e o silêncio, hoje, soa como um incômodo. Schopenhauer via isso com clareza. Para ele, viver com integridade significava, inevitavelmente, viver em conflito com a sociedade. A maioria das pessoas é tão subjetiva em sua autoimagem que detestam qualquer um que ouse ser objetivo sobre si mesmo. Traduzindo, quem se mostra inteiro, sem máscaras, sem adereços, confronta a autoilusão alheia. E quem vive de autoilusão odeia quem o lembra da verdade. Mas por que é tão difícil ser autêntico? Porque a autenticidade tem um custo altíssimo. Ela afasta, ela provoca, ela desinstala. Quando você decide parar de rir por conveniência, de concordar por educação, de se calar por medo, você começa a perder pessoas, mas começa a se encontrar. E esse é o paradoxo. Ser inteiro significa perder partes, pedaços da vida social que não suportam o peso da verdade. Aos poucos você deixa de ser convidado, deixa de ser citado, deixa de fazer parte. E por um tempo isso dói fundo, como um luto por uma vida que já não cabe mais. Mas então, no silêncio que resta, você percebe algo. Um espaço interno se abre, você respira com mais profundidade. Você escuta sua própria voz pela primeira vez em anos e sente. Você voltou para casa, a autenticidade não é confortável, é um retorno brutal ao real. É parar de repetir frases que não vêm da alma. É admitir que certas relações já não fazem sentido. É dizer não mesmo quando isso fere o protocolo social. É entender que você pode perder o mundo, mas não pode mais se perder de si. Ser você mesmo num mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é a maior realização, disse Emerson. E Schopenhauer diria mais, é também a maior solidão. Porque ser verdadeiro é um chamado para viver no limiar, não espaço entre o pertencimento e a exclusão, entre a lucidez e o cansaço, entre o amor pelo outro e o amor por si. Você já viveu isso? Aquela sensação de não caber mais em certos ambientes, de se sentir sufocado em grupos onde tudo parece girar em torno do nada, de tentar explicar o que sente e perceber que ninguém está realmente ouvindo. É nesse ponto que muitos desistem, voltam a atuar, voltam a sorrir por obrigação, voltam a editar a si mesmos para caber nos moldes, mas alguns não voltam. Alguns preferem o silêncio incômodo à aprovação vazia. Alguns preferem a dor da lucidez ao alívio da ilusão. Alguns, e talvez você seja um deles, preferem ser inteiros, mesmo que sozinhos. E não, isso não é amargura, é maturidade, é saber que aquilo que é real custa, mas vale. Ser autêntico é aceitar que você não será compreendido por muitos. E mesmo assim, continuar. É manter a palavra firme quando tudo em volta é ruído. É sustentar o olhar quando todos desviam. É dizer basta quando todos dizem deixa pra lá. É ser radicalmente íntimo de si. E isso não se ensina. Isso se escolhe. Todos os dias, no silêncio, na dúvida, na dor. E na beleza de viver com verdade. A alma que se conhece não aceita mais qualquer abrigo. Essa poderia ser uma frase de Schopenhauer, mas talvez seja só o que sua solidão anda tentando te dizer há anos. Então, se você tem se sentido estranho, deslocado, desconectado, talvez seja apenas o preço de estar inteiro num mundo que quer te dividir. E se for isso mesmo, então você está no caminho certo. Há uma maldição silenciosa que acompanha aqueles que enxergam demais. Quanto mais clara se torna a visão, mais pesado fica o fardo de carregar a existência. Porque ver demais não é apenas compreender. É perder o direito ao descanso da ignorância. É viver sem véus, sem anestesia, sem cortina. É suportar a nitidez do mundo como quem encara o sol com os olhos abertos. Schopenhauer já dizia: quanto menos inteligente é um homem, menos misteriosa lhe parece a existência. E nessa frase está escondida uma tragédia. Para os que não pensam, tudo é óbvio. Para os que pensam demais, nada é simples. A mente comum passa pela vida como quem atravessa um corredor iluminado. Trabalhar, falar, divertir-se, dormir, repetir. Mas a mente lúcida, ela percebe as frestas, ouve os ruídos no encanamento, sente o frio que escapa pelas rachaduras. E essa percepção, longe de trazer paz, se torna um veneno lento.
A consciência é uma lâmina afiada, ela corta a máscara das interações, ela arranca o sorriso dos rostos, ela revela o teatro por trás da amizade, a competição escondida no amor, o medo camuflado na coragem. E quando tudo é visto com essa nitidez, o mundo deixa de ser confortável, ele se torna insuportável. Você já sentiu isso? Já esteve numa reunião social e, de repente, notou que ninguém realmente se escutava? Já percebeu que as risadas eram mais nervosas do que espontâneas? Que os abraços eram mais protocolo do que afeto? Que as palavras eram apenas formas educadas de evitar o silêncio? Esse é o olhar do lúcido. Ele enxerga o que os outros não veem. E o que os outros não veem, os protege. Mas o lúcido não tem essa proteção. Ele vê demais. E ver demais é sofrer demais. A clareza é o maior dos sofrimentos, escreveu Cioran, um herdeiro tardio de Schopenhauer. E é verdade, porque a clareza não perdoa, ela não seleciona. Ela ilumina tanto a beleza quanto o grotesco. Ela mostra tanto a grandeza quanto o absurdo. O lúcido vê que as amizades, muitas vezes, são alianças frágeis, sustentadas pelo medo de ficar sozinho. Vê que os relacionamentos são contratos de conveniência disfarçados de amor eterno. Vê que a maioria das conversas serve apenas para evitar perguntas incômodas. E isso dói, não porque seja mentira, mas porque é verdade demais. Nietzsche, em seu isolamento nos Alpes, também carregava esse fardo. Cada verdade que descobria o afastava mais do convívio humano. Cada lampejo de clareza o deixava mais só. E foi nesse silêncio que escreveu frases que ainda hoje queimam como fogo. Emily Dickinson, trancada em seu quarto, também sabia. Sua poesia nasceu não da festa, mas da reclusão, porque sua lucidez não cabia no barulho do mundo. Esses espíritos, Schopenhauer, Nietzsche, Dickinson, Cioran, foram todos vítimas da mesma ferida, o excesso de percepção. Eles viram demais, sentiram demais, e pagaram o preço com o exílio social. A lucidez não é apenas ver o mundo, é sentir o vazio atrás do mundo. É perceber que quase tudo o que fazemos é uma forma de fugir de nós mesmos. É perceber que o barulho social não é música, mas anestesia. E quem já acordou não consegue mais dormir. Por isso o lúcido se afasta. Não porque odeia os outros, mas porque não suporta a falsidade involuntária do convívio. Ele sai exausto não de falar, mas de sentir. Sai exausto não de ouvir, mas de compreender além do que gostaria. É como se carregasse um filtro que não pode desligar. Tudo é ampliado, cada gesto vira sintoma, cada pausa vira abismo, cada palavra vira revelação. E quando tudo significa demais, a vida se torna insuportável. A sociedade interpreta mal esse silêncio. Chamam de timidez, chamam de arrogância, chamam de frieza. Mas, na verdade, é autopreservação. É o instinto de quem sabe que não pode sobreviver num ambiente que consome suas forças. Quase todas as nossas dores provêm das relações com os outros. Schopenhauer escreveu com a frieza de quem já entendeu que o calor da multidão, muitas vezes, queima mais do que aquece. E aqui está o paradoxo. Quanto mais lúcido, mais isolado. Quanto mais desperto, mais distante. Quanto mais sensível, mais sozinho. Porque a maioria vive anestesiada. E o lúcido vive sem anestesia. Ele sente cada dor, cada absurdo, cada mentira, cada vazio. E essa hipersensibilidade se torna um fardo existencial, um peso que não se compartilha. Por que como falar disso em meio ao barulho? Como explicar o insuportável a quem se acostumou ao trivial? Então o lúcido se cala, carrega o peso em silêncio, e a solidão se torna seu único espaço de respiração, mas há uma beleza escondida nesse fardo, porque quem vê demais também ama demais. Quem sente demais também cria demais. Quem sofre demais também entende demais. E é nesse excesso, doloroso, insuportável, que nascem as obras que atravessam o tempo. As ideias que iluminam séculos, as poesias que ainda nos ferem, as filosofias que ainda nos libertam. Schopenhauer não suportava o barulho da vida social. Nietzsche se isolou para escrever. Cioran fez da sua lucidez um livro de desespero. Emily Dickinson transformou seu quarto em universo. Todos eles entenderam o mesmo. A lucidez pode ser insuportável, mas é também o único caminho para a autenticidade. Porque viver sem lucidez pode ser mais leve. Mas não é vida, é apenas encenação.
é apenas teatro, é apenas fuga. E no fim, talvez seja melhor carregar o peso da consciência do que viver o alívio da mentira. Há quem pense que a solidão é um vazio, que estar só é fracasso, que a ausência de companhia é sinal de fraqueza. Mas para Schopenhauer e para todos os que atravessaram o labirinto da lucidez, a solidão é outra coisa, um grito silencioso de independência, um ato de insubmissão contra o teatro da vida social, uma revolução íntima, quase secreta. Quem não se basta a si mesmo é escravo dos outros. Essa frase ecoa como um veredito, porque no fundo é isso. A solidão é liberdade. Liberdade de não precisar atuar. Liberdade de não mendigar olhares. Liberdade de não ter que moldar a alma para caber nos moldes. Pense nisso. Quanto tempo da sua vida você gastou representando? Quantas vezes ajustou a voz para ser aceito? Quantas vezes concordou para não ferir? Quantas vezes sorriu quando, por dentro, o que havia era silêncio? A solidão é o momento em que tudo isso desmorona. Quando as máscaras caem, quando o figurino é abandonado, quando não há plateia para aplaudir. É ali que você se encontra, não no olhar dos outros, mas no espelho do próprio silêncio. Nietzsche, isolado nos Alpes suíços, escrevia: "O que não me mata, me fortalece." Mas o que ele não dizia é que esse fortalecimento nasce, quase sempre, na solidão. Porque é quando ninguém te vê, quando não há testemunhas, que você enfrenta seus fantasmas mais cruéis. E ao enfrentá-los, se torna mais inteiro. Sozinho, mas livre. Livre para pensar sem interrupção. Livre para sentir sem medo de julgamentos. Livre para existir sem a necessidade de tradução. Claro, essa liberdade é amarga, ela não é confortável, ela cobra caro. A solidão, como Schopenhauer sabia, não é refúgio doce, é campo de batalha. É ali que você se depara com perguntas que ninguém mais ousa fazer. Quem sou eu quando ninguém me observa? O que sobra de mim quando não preciso agradar? Que verdades surgem quando o barulho se cala? E muitas vezes as respostas são dolorosas. A solidão despedaça as ilusões. Mostra o quão frágil é nossa vaidade, o quão ridículo é nosso desejo de aprovação, o quão absurda é nossa fuga constante de nós mesmos. Por isso tantos fogem da solidão. Preferem a companhia superficial ao confronto com a própria essência. Preferem o barulho ao silêncio. Preferem a mentira da pertença à dor da autenticidade. Mas aos outros, os que escolhem o caminho mais árduo, os que dizem não ao teatro e sim ao silêncio, os que preferem a companhia de um livro, de uma canção solitária, de uma noite em claro com seus próprios pensamentos, a qualquer festa, qualquer reunião, qualquer ruído que os arranque de si. Esses são os rebeldes silenciosos, aqueles que Schopenhauer reconheceria de longe. Não fazem revolução nas ruas, não carregam bandeiras, não erguem discursos inflamados, mas sua recusa em participar do teatro já é, por si só, uma revolução, porque a sociedade se alimenta de conformidade, e quem escolhe a solidão recusa o alimento. Quem escolhe a solidão rompe o pacto. Quem escolhe a solidão já não pode ser controlado, sozinho, mas livre. Essa é a rebeldia maior. Não precisar de testemunhas para existir, não depender de palmas para viver, não precisar de máscaras para respirar. É claro, esse caminho é duro. A solidão despedaça, a solidão fere, a solidão rasga até os ossos. Mas é no silêncio dessas feridas que algo nasce. Uma força estranha, quase selvagem, uma clareza que não pode mais ser apagada, uma liberdade que não pode ser tomada. Quem se basta a si mesmo conhece uma liberdade que os outros jamais alcançarão. Schopenhauer. Essa frase não é consolo, é constatação. Quem aprende a caminhar com a própria sombra já não teme a ausência de luz. E há uma beleza nesse paradoxo. Quanto mais se abraça a solidão, mais autênticas se tornam as relações, porque você já não busca no outro aquilo que te falta, você compartilha apenas o que transborda. E esse é o tipo de encontro que não prende, mas liberta. No fim, talvez a solidão não seja um castigo, mas um rito de passagem, um ritual secreto pelo qual toda alma lúcida precisa atravessar,
um exílio voluntário que prepara o terreno para a verdadeira vida. A solidão não apaga o pensador. Ela o acende, ela não o mata, ela o purifica, ela não o cala, ela o transforma em chama, uma chama que cedo ou tarde ilumina muito além das paredes do quarto fechado. Estar só é estar inteiro, e estar inteiro é o último ato de rebeldia. Num mundo que grita para que nos fragmentemos, ser completo em silêncio é a revolução mais radical. E então fica a pergunta, que talvez seja a mesma de Schopenhauer, Nietzsche, Cioran e todos aqueles que ousaram mergulhar fundo: você foge da solidão? Ou está aprendendo a caminhar com ela? Chegamos até aqui, e talvez você tenha sentido que este caminho não foi fácil, não era para ser. Schopenhauer não oferecia flores, oferecia espelhos. Espelhos que não nos mostram como gostaríamos de ser, mas como realmente somos. E o que descobrimos juntos é que a solidão, para os lúcidos, não é acidente, é destino, não é vazio, é plenitude, não é fraqueza, é rebeldia. Quantas vezes você se sentiu culpado por não se encaixar? Quantas vezes acreditou que havia algo de errado em preferir a quietude de um quarto ao ruído de uma festa? Quantas vezes pensou que sua sensibilidade era um defeito, quando na verdade era apenas lucidez demais? A sociedade nos treinou para acreditar que estar com muitos é sinal de saúde e estar sozinho é sintoma de falha. Mas Schopenhauer, Nietzsche, Cioran, Dickinson, todos eles mostraram que o contrário também pode ser verdade. Às vezes, estar só é o único jeito de permanecer inteiro. Às vezes, a solidão não é isolamento, é integridade. E eu sei, há noites em que essa integridade pesa como uma pedra. Há dias em que o silêncio parece um castigo. Há momentos em que você desejaria não ver tanto, não sentir tanto, não pensar tanto. Mas lembre-se, essa é a sua fortaleza. Esse excesso é também o seu dom. Essa solidão é a prova de que você não se contenta com pouco, de que você não nasceu para viver no teatro das superficialidades, de que a sua alma exige outra coisa, verdade. A felicidade pertence a quem é suficiente para si mesmo, escreveu Schopenhauer. E essa frase pode parecer cruel, mas também é libertadora, porque significa que você não precisa mendigar amor, atenção ou reconhecimento. Você pode se bastar, você pode ser suficiente. E a partir daí, qualquer relação que venha, não será necessidade, mas escolha. Não será prisão, mas partilha. Não será fuga, mas encontro. A solidão não precisa ser inimiga. Ela pode ser professora. Ela pode ser rito de passagem. Ela pode ser a porta que separa quem ainda vive de ilusões daqueles que ousam viver de verdade. Talvez seja isso que Schopenhauer tentou nos dizer o tempo todo. A vida social é útil para quem não suporta se ver, mas para quem já aprendeu a se olhar sem máscaras, a solidão é liberdade. E liberdade dói, liberdade sangra, liberdade despedaça, mas também liberta. E agora eu deixo uma pergunta para você levar consigo. Você está fugindo da solidão? Ou já começou a caminhar ao lado dela? Não precisa responder agora. Algumas perguntas não foram feitas para serem resolvidas, foram feitas para ecoar. Para acompanhar você na madrugada, para te lembrar em silêncio que talvez aquilo que você teme seja justamente aquilo que pode te salvar. Se você chegou até aqui, obrigado, de verdade. Não é qualquer um que permanece até o fim de uma reflexão como essa. Isso já diz algo sobre você, que a sua mente não se satisfaz com respostas fáceis, que a sua alma não aceita o teatro como único palco, que você, em algum ponto da sua vida, já se encontrou sozinho e se perguntou se isso era maldição ou liberdade. Eu confesso algo, também já fugi de multidões, também já estive em salas cheias de gente e, ao mesmo tempo, vazio por dentro. Já dei risadas educadas em conversas que me deixaram exausto. Já voltei para casa com a sensação de que algo em mim havia sido arrancado. E foi numa dessas noites, depois de uma festa em que eu me senti mais só do que nunca, que eu entendi. O silêncio do meu quarto não era solidão. Era retorno. Era reencontro. Era a chance de ser inteiro de novo. Talvez você também já tenha sentido isso. Talvez agora mesmo esteja vivendo essa tensão entre querer estar com os outros e precisar estar consigo. E eu quero que você saiba, não há nada de errado nisso. Sua solidão não é defeito.
ela pode ser força, ela pode ser sua maior revolução. Por isso eu te agradeço, por compartilhar este momento comigo, por caminhar por essas palavras que não são leves, mas que talvez tenham feito sentido em algum ponto do seu silêncio. Ah, e antes de sair, clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para entender como funciona esse processo que vem tirando milhares de pessoas do modo automático e ajudando a construir uma vida mais coerente com seus valores e com quem você quer se tornar. E agora um último convite. Se este vídeo ressoou com você, escreva nos comentários a frase "A solidão me liberta". Não é só uma frase, é um manifesto íntimo. É um lembrete para você e para todos que lerem de que o que muitos temem pode, na verdade, ser a sua maior força. E claro, se você ainda não se inscreveu, faça isso. Não porque eu quero números. Schopenhauer odiaria estatísticas, mas porque talvez você precise de mais espaços assim, onde o silêncio vira palavra e a palavra vira espelho. Deixe seu like também. Não é por vaidade. É para que o algoritmo, esse grande teatro invisível, nos permita continuar essa conversa. E compartilhe este vídeo com alguém que, como você, já percebeu que não cabe no barulho. Alguém que talvez precise ouvir que a solidão não é maldição, mas